Olá, meu nome é Bianca Cioli de Araújo, sou promotora de justiça, trabalho na 2ª Promotoria Criminal de Vacaria com atuação voltada à violência doméstica. Coordeno a região da Serra do Grupo Especial de Enfrentamento e Prevenção da Violência do MP aqui do Estado e desenvolvo desde 2015 um projeto de acolhimento e assessoramento às vítimas de violência doméstica. E esse é o tema que nós vamos falar hoje, sobre o atendimento inicial da vítima de violência. A ideia de falar sobre um atendimento qualificado passa por aquelas informações básicas que cada um de nós precisa se apropriar antes desse contato com a vítima para evitar um julgamento, para evitar até uma revitimização e tornar as consequências ou as implicações desse atendimento no Ministério Público efetivo, não só na relação processual, mas para a vida daquela vítima, daquele núcleo familiar. Né? Então, os objetivos hoje da nossa fala é entender esses pressupostos, entender o que é a vitimização, entender como nós podemos participar, partilhar e contribuir para que esse atendimento não seja revitimizador e, ao final, algumas dicas básicas e práticas deste atendimento. Então, falando inicialmente, né, desses pressupostos, de quais são as concepções que nós precisamos nos apropriar para fazer um atendimento da violência, é preciso dizer que a violência contra a mulher é um processo estrutural, é um processo fundante da nossa sociedade e nós, aqui no mundo ocidental, criados a partir de uma ideologia judaico-cristã, vemos a mulher, né, como aquela que deve ficar dentro de casa, aquela que deve ter filhos, cuidar dos filhos para produzir mão de obra. Então, essa ideia, essa dimensão cultural do papel da mulher dentro da família vem, né, a partir da Revolução Industrial, aonde ao homem é relegado o trabalho externo, o provimento, e a mulher ficar dentro de casa, administrar essas relações domésticas e ter filhos para trabalhar nas empresas, no campo, nas indústrias que vinham nascendo naquela época. Então, essas informações são fundamentais para que a gente possa entender quanto complexo e quanto enraizado culturalmente estão essas relações. Quanto, ao longo do tempo, foram determinados papéis para que a mulher cumprisse socialmente e o homem, da mesma forma, também cumprisse socialmente. Foram atribuídos até onde a mulher poderia estudar, depois que conseguiu o direito a estudar, né? Quais são as profissões que o homem exerce, quais são as profissões relegadas à mulher, e aqui cumpre só fazer um parênteses, lembrar, profissões ligadas ao cuidado. Então, as mulheres sempre foi dedicada o magistério, a assistência social, a psicologia, a enfermagem, profissões ligadas ao cuidado. E ao homem, o papel de destaque. Né? Nós precisamos lembrar também que culturalmente as mulheres foram não só socialmente, mas juridicamente consideradas com capacidade inferior ao homem. A mulher sempre foi considerada incapaz ou menos capaz de tomar certas decisões. A mulher saía da proteção do pai e vinha para a proteção do marido. E isso sucedia, inclusive, os bens que ela trazia, as decisões sobre a vida dos filhos eram tomadas exclusivamente pelo homem, né, que era o pai de família. Isso também diz sobre como a nossa sociedade se reproduz, se multiplica, e ao homem é subjetivado que ele seja provedor e que ele seja potente. Ele tem que se destacar. Não é à toa que as principais causas dos feminicídios, as principais causas do agravamento da violência doméstica quando do término da relação estão por a mulher ou por o homem entender que a mulher não está ocupando o espaço que era dela. Por a mulher não estar subjetivada naquilo que a sociedade impõe como sendo
boa mãe e boa dona de casa, né? Destas consequências, e a gente só traz uma reprise, eu tenho certeza ao longo do curso a gente vai falar sobre esse tema inúmeras vezes, nós precisamos reviver na memória antes de fazer esse atendimento. Ainda, nós precisamos reviver e ter bem presente que toda a mulher, ao menos uma vez na vida, já foi, está sendo ou será vítima de algum tipo de violência em algum grau pelo fato de ser mulher. Então é um fenômeno que ele tem uma repercussão gigante e tem implicações na forma com que a gente se relaciona. Importante destacar aqui também que a mulher é sempre a parte vulnerável daquele atendimento que nós estamos prestando. Então, independente das minhas concepções, independente das minhas crenças, independente da forma que eu estou vendo aquele conflito, enquanto a análise jurídica, a mulher é a parte vulnerável e é a parte que nos cabe defender. Apresentados os pressupostos básicos para falar de violência e partindo da convicção que cada um de nós já internalizou, pelo menos formalmente, esses conceitos, tem um lado muito mais prático que precisa ser analisado. Nós sabemos que a mulher, quando pede ajuda, quando ela vai buscar socorro, vai buscar auxílio de uma relação violenta, aquele episódio não foi o primeiro, por sinal não seria violência doméstica. Provavelmente isso já vem acontecendo de bastante tempo, né? As pesquisas nos mostram que as vítimas chegam a ficar 10 anos numa relação até conseguir sair, inicialmente se dar conta que é vítima, sair do relacionamento e pedir ajuda. Então o que essa vítima traz? Primeiro, isolamento social. Aquela relação de controle, de dominação, ela acaba minando todas as outras relações que aquele núcleo familiar tem, e ela não tem mais amigos, provavelmente já se distanciou da família, não raras vezes não é a primeira tentativa dela se afastar do casamento, e aquelas pessoas que numa primeira investida apoiaram, agora recuam. A dificuldade financeira, apesar de não ser o fator preponderante, também está presente. Nós temos pesquisas que apontam que a dependência econômica é um dos grandes fatores para a mulher permanecer na relação. A confusão em relação aos sentimentos, ou seja, ela está tentando sair do relacionamento, mas ainda existe carinho, ainda existe dependência daquele relacionamento. Ainda tem toda a questão do julgamento social, o que as pessoas pensam sobre a mulher que é solteira, que é separada, que tem filhos, a vergonha de se expor naquela relação. Precisamos entender que a mulher, quando busca ajuda, na grande maioria das vezes, ela espera que a violência cesse, que o comportamento mude, que volte a ser aquela relação lá do início, com muito carinho, muita doação, muito amor. Ela não necessariamente quer que o homem seja preso. Aliás, na grande maioria das coisas, ela simplesmente quer que pare a violência, né? A gente sabe que a violência, ela traz danos à saúde mental, principalmente depressão e ansiedade, e inclusive com reflexos na sua saúde física, né? É uma das características da mulher vítima de violência, aquela busca recorrente pelo médico, a gente chama da mulher poliqueixosa, ela está sempre doente, sempre procurando ajuda. Por trás disso tudo tem essa relação de dependência, essa relação tóxica, né, que ela acaba sem saber como levar, e socialmente ela aprendeu a contornar e silenciar. Trazendo, né, todo esse arcabouço, isso tudo a gente precisa compreender e entender que é natural da vítima esse comportamento, assim como é natural, é esperado da vítima de violência doméstica que esse relacionamento funcione em ciclos. Então, ao mesmo tempo que ela hoje está aqui procurando ajuda, amanhã ela tem o impulso de retomar o relacionamento, daqui a um tempo ela vai voltar, é preciso que isso esteja muito presente
E um dos grandes objetivos desse curso é a gente aprender a lidar com essas situações. Dito isso, nós vamos entrando num campo um pouquinho mais teórico, falando da vitimização. Tá? Quando nós falamos em vitimização, nós temos várias dimensões de como isso acontece. Quando eu falo em vitimização primária, é aquela que é inerente ao fato. O indivíduo, não só na violência doméstica, o indivíduo foi furtado, o indivíduo foi caluniado, ele foi agredido financeiramente. O ato que prejudicou, que lesou aquele bem, ele vai provocar, óbvio, uma consequência. Essa consequência inerente ao ato é a vitimização primária. Toda a vítima de um crime, ela tem e recebe essa vitimização primária. As outras classificações vai depender de como nós, enquanto Estado, enquanto comunidade, vamos lidar com a situação. Eu falo de vitimização secundária, que diz respeito à nossa atuação. É um sofrimento adicional causado pelo Estado, causado pela inércia, por não ter políticas públicas voltadas para o atendimento dessa vítima, pelo descrédito emprestado, né? É essa vitimização secundária que nós chamamos de revitimização. Vai ser o nosso próximo tema. Passada essa esfera da atuação estatal, eu tenho a vitimização terciária, que é como a sociedade, como a família, como a comunidade em que aquelas pessoas estão envolvidas vão estigmatizar, vão rotular aquela vítima. Como que vão lidar com a mulher saída de um relacionamento, como que elas vão, muitas vezes, apontar para aquele núcleo familiar destruído, e essa relação com a sociedade, ela pode vir ou não, né? E por fim, mais modernamente, se ousa a falar nesse efeito de vitimização quaternária, ou seja, a vítima já está tão machucada, ela já sofreu tanto com a violência, que ela acaba criando uma percepção ou criando um enredo onde ela estaria supostamente sempre em risco. Ela tem um medo de sofrer novamente e isso acaba afetando a sua vida, limitando suas relações, limitando os seus contatos, limitando a sua forma de agir por medo de novamente ser vítima. Aqui, nesse ponto, eu preciso lembrar que a Lei Maria da Penha, ela inova, né, no nosso sistema jurídico, quando ela traz não só previsões do âmbito judicial, do âmbito jurídico, não só previsões de combate, de repressão à criminalidade, mas, como nós sabemos, de prevenção também. E essa prevenção vem muito calcada e muito firmada na responsabilidade de todos os atores da rede em agir da melhor forma possível para que essa revitimização ou essa vitimização secundária não ocorra, né? De nada adianta eu receber um excelente atendimento num dos equipamentos da rede e o seguinte, colocar a palavra da vítima em descrédito. Se esse espaço de acolhida, de escuta, ele precisa ser para diminuir as consequências dessa revitimização e não acelerá-la. Como é que eu construo isso? Desde um espaço adequado para atendimento, desde as previsões que já traz lá na Lei Maria da Penha, de que a vítima e o agressor não fiquem no mesmo ambiente, aguardando para serem ouvidos. Na lei fala específico na delegacia, mas a gente pode e deve transportar essa mesma colocação para uma sala de audiência, para uma antessala de audiência, para uma sala de espera. Eu preciso ter programas que acolham aquele núcleo familiar com as suas especificações. Se a demanda daquele núcleo é saúde, se a demanda daquele núcleo é educação, se a demanda daquele núcleo é assessoria jurídica, nós podemos, e a lei nos autoriza, por ser um sistema multiportas, de encaminhar aquela família, aquele núcleo familiar, para o local que melhor responda aos seus anseios e traga uma qualidade de vida melhor para todos aqueles. Lembrando que o objetivo primeiro da vítima é sair da situação violenta, é parar a agressão, e não necessariamente a prisão ou o castigo
do agressor. Ainda falando de revitimização, é preciso falar que a busca pelo atendimento, quando se faz, a gente sabe que é uma parcela muito pequena, alguns dizem em torno de 10%, 15% das vítimas buscam ajuda. As pessoas que ali estão precisam estar minimamente treinadas para aceitar e para, ou pelo menos, ouvir ativamente aquilo que está sendo passado, né? O que a vítima menos precisa é de julgamento, seja com palavras, seja com uma expressão corporal, seja com a expressão do rosto, seja olhar para cima, tossir, algum movimento que demonstre a nossa reprovação ou a nossa dificuldade de lidar com aquilo. Aqui eu peço para que a gente pense, né, e lembre que cada um de nós traz uma gama de situações, uma gama de relações, e nós falávamos lá no início, todos nós conhecemos, porque já estivemos no papel ativo ou passivo, de vítima ou de ofensor, né, nas relações de gênero, e aquela carga que eu trago, aquela carga que constitui a minha personalidade, não pode ser depositada naquela vítima. Eu tenho que cuidar para não fazer essa transferência e não acabar despejando naquela pessoa toda a minha frustração, todas as minhas dificuldades de relacionamento ou a minha percepção de como ela deveria agir. Tá? Então, a revitimização, ela vem também apoiada nos estereótipos de gênero, nos estereótipos machistas, na inércia e no despreparo. Fica uma dica de uma série na Netflix, a série Inacreditável, onde se retrata e fica muito bem estampada, principalmente nos 2 primeiros episódios, a questão da revitimização, aonde a atriz principal, essa moça, ela sofre uma violência sexual e ao longo dos 2 primeiros episódios ela é constrangida a contar inúmeras vezes para o policial que atendeu, para o superior do policial, para o xerife, para o médico, para o enfermeiro, para o curioso, para todo mundo ela tem que contar. E ela chega num grau de exaustão que ela prefere, assina um documento dizendo que nada daquilo aconteceu e que aquilo acaba sendo mentira. E aí vem a ação do Estado e acaba processando ela por ter denunciado falsamente um crime, sendo que a gente acompanha toda essa transformação. Então, que não sejamos nós a causar essa revitimização e trazer mais esse peso sobre a vítima que já vem, né, com todo o julgamento histórico, cultural e familiar acerca da sua situação. A revitimização, vamos chamá-la também de violência institucional, ela vem dessa peregrinação, né? Na doutrina nós falamos de rota crítica, que é quando a vítima precisa peregrinar, né? Sair de um órgão para outro, se deslocar da delegacia para assistência social, da assistência social para o núcleo de psicologia, da psicologia para a defensoria, da defensoria, aí chega na promotoria, não, hoje não atende, tem que ser semana que vem, lembrando que muitas vezes elas precisam de passagem, elas não têm condições de deslocar-se pela privação econômica, muitas vezes a vítima não sabe onde ficam esses equipamentos, não é claro o suficiente, tem horários restringidos. Ela vem também da falta de escuta, da falta de tempo, da falta de privacidade, da frieza e rigidez, dos maus tratos, né? Então, ilustro, né, com Machado a ideia da violência institucional, onde a vítima ali, a personagem, nitidamente numa relação violenta de violência doméstica, usando o seu papel de vítima de violência doméstica, reproduzindo o ciclo, volta atrás, pede para soltar o agressor e acaba apanhando de novo, com o Estado virando as costas. Então, que não sejamos nós a praticar esse tipo de violência. Precisamos lembrar, e eu ilustro com algumas frases que povoam o nosso imaginário e acabam reforçando esse comportamento
agressivo e em desacordo. Por exemplo, se não foi tão grave assim, por que que ela não largou dele? Ou será que ela não tá exagerando? Ou às vezes a gente ouve de vítima, mas tu veio até a delegacia fazer um registro só por isso? Então, nós precisamos segurar, né, aquilo que é meu, a minha impressão, e tentar se colocar no local daquela pessoa que já atravessou, lembram, todos aqueles conceitos, todos os apontamentos para chegar até aqui. Trago agora, de uma maneira bem acessível, o que seria então um atendimento revitimizador? O que a gente espera? Como que a gente imagina que esse atendimento deveriam ser? Relações entre o serviço oferecido e os profissionais que lá trabalham. Então, eu preciso de uma escuta qualificada, e a escuta qualificada eu preciso estar presente, eu preciso realmente estar centrado no que eu estou fazendo, sem telefone, sem fone de ouvido, sem relógio de preferência, sem ficar toda hora comentando a hora, a atenção integral e a democratização da gestão. Por que a gente fala em democratização da gestão? O sucesso do atendimento na violência doméstica está em salvar aquela vida. E esse sucesso, esse êxito vai depender de toda a rede. Eu vou fazer o meu papel, mas eu preciso que todos também façam. Então, é uma ação humanizada, reparadora e preventiva. O acolhimento, o atendimento não revitimizador, pode se resumir, então, como um estado de presença e ambiência. Um ato de cuidado, que prepara o terreno para a escuta, sem discriminação, sem julgamento, e que possa satisfazer as necessidades daqueles que nos procuram. Trago aqui ao final, né, dicas práticas desse atendimento, situações pontuais que podem nos ajudar, né, no nosso dia a dia, e que é sempre bom ter presente, como procurar um lugar reservado, seguro, privativo, né, onde aquela vítima possa expressar seus sentimentos, ela possa dizer o que está sentindo. Não raras vezes a vítima chora, as vítimas expressam raiva, as vítimas expressam descrédito pelas instituições que as atendem. Faz parte, é esperado do comportamento dessa vítima. Então, pratique a escuta ativa, não imita a opinião pessoal, é apenas técnica. Nós temos que cuidar muito para não entrar naquele comportamento de competição. A vítima conta uma determinada situação. Ah, mas comigo aconteceu isso, isso, isso. Ah, mas eu já vi um caso que foi muito pior. Ouça, legitime o que ela está te falando, escute. Para ela foi a pior situação que ela possa ter vivido. E lembramos, o quanto delicado é para a vítima de violência expressar o que está sentindo, que a tendência é que ela minimize ao máximo. Pode ter certeza que se ela está te contando um fato horrível, aconteceram N situações iguais ou piores, e ela ainda não está preparada para contar. Uma das grandes dificuldades da mulher vítima de violência é se perceber como vítima. Isso é importante, pessoal. Quando a mulher assume esse papel, ela se identifica como sendo vítima, o discurso dela, na sua narrativa, ele não é linear. Ela começa a contar um fato, ela lembra de outro, e vem outro, e vem outro. Então, um atendimento, ele acaba... Se tu não tá ciente, se tu não percebe essas nuances, ele acaba sendo exaustivo, tá? Não raras vezes a gente ouve em audiência de perguntar, olha, o que aconteceu aqui? Daí ela vai dizer, esse foi o dia que ele chutou o cachorro para fora ou foi o dia que ele quebrou a janela? Porque são muitas situações. E elas acabam se misturando por serem as mesmas pessoas, por ser o mesmo cenário, por serem muito parecidas, né? Então a vítima traz tudo isso e quando ela consegue falar, ela despeja tudo. Forneça informações claras e assertivas. E eu gosto bastante de falar aqui também, não faça promessas. Eu não posso dizer para uma vítima, olha, a sua medida vai sair hoje até o final da tarde. Ou o agressor vai ser preso esse final de semana. Nós não podemos prometer nada. Nada. Primeiro porque não depende da gente. Tem uma série de circunstâncias que precisam ser articuladas, que precisam ser revistas e que ela tenha um resultado. E eu não posso correr o risco de frustrá-la mais uma vez. Então, não
fazer promessas faz parte dessa relação de confiança que nós estamos tentando estabelecer ali, né? Eu preciso dizer para a vítima, olha, a senhora está pedindo para tirar a sua medida, mas o seu questionário de risco deu elevado. Eu não concordo com o seu pedido, eu vou levá-lo ao juízo, mas eu já vou antecipando para a senhora que eu não concordo. Se dependesse só de mim, não seria retirado. Então, esse tipo de informação clara, assertiva, com a seriedade necessária, passam a nossa credibilidade, tá? Nunca tente fazer reconciliação ou mediar os conflitos entre aquele relacionamento. Às vezes a gente tem a ideia e traz essa percepção de que, mas eles têm um filho pequeno, eles precisam se entender, foi só um mal entendido, foi uma crise, isso vai passar. Essa questão pessoal não nos diz respeito. A gente está ali para ter uma atuação jurídica. Até porque, se nós formos olhar, todo o regramento histórico está por trás da legislação protetiva da mulher, existe uma vedação expressa à mediação e tentativas de reconciliação ou de qualquer espécie de acordo em violência doméstica, justamente pela diferença, justamente por essa relação ser desequilibrada e a mulher ser vulnerável. Tá? Sempre informe as vítimas sobre o próximo passo. A vítima, não raras vezes, e alguns profissionais também, a vítima sai da delegacia de polícia com o registro de ocorrência na mão e o requerimento de medida protetiva. Muitas vezes ela tem a ilusão de que a medida já está valendo. Nós precisamos alertá-la exatamente o que vai acontecer. A senhora fez um registro de ocorrência, fez um pedido de medida, vai ser levado ao judiciário, o juiz vai analisar, vai deferir seu pedido ou não, a senhora vai ser intimada, tanto se ele deferiu ou não deferiu. Muitas vezes, a vítima não tem claramente e não faz parte, né, do dia a dia dela conhecer a burocracia, entender como funciona. Ela não sabe qual que é a diferença de ir na promotoria, de ir na defensoria, de ir no fórum. Ela não consegue administrar todos esses conceitos novos que vêm dessa relação nova, da tentativa de saída do relacionamento. Então, ela acredita que indo na delegacia fazendo o registro de ocorrência, já tem a medida, o divórcio já foi encaminhado na audiência, vão separar os bens e vai estar tudo certo. E nada disso acontece. Então, precisamos, primeiro, nos informar qual que é a situação daquele caso específico, qual o próximo passo, que fase do expediente que está, se eu estou ainda na fase do inquérito, se eu já estou no processo, se vai ter audiência, não vai ter audiência, se a sentença se aproxima ou não, para que essa vítima tenha minimamente informações, né, que é direito dela, sobre a sua situação. Destaco, o sucesso do atendimento não depende de que aquele réu seja preso, que ele seja processado ou que aquele relacionamento rompa, que aquele ciclo de violência cesse. Não. Nós precisamos criar uma cultura, criar uma relação de afinidade, porque com todos aqueles pressupostos sobre violência que nós falávamos há pouco, e sabendo de tudo isso, muito provável essa vítima voltará ao Ministério Público trazendo uma nova demanda, seja no mesmo relacionamento, seja no relacionamento posterior, enquanto ela não conseguir tratar e não entender o seu comportamento. Então, nós precisamos criar essa cultura de que a vítima pode nos buscar quantas vezes forem necessárias, para quantos atendimentos forem necessários, independente se ela se retratou, se o cara foi condenado, se saiu de casa ou se ela retomou o relacionamento. Isso é muito importante. Acrescento uma dica, não está disposta ali na apresentação, mas quando eu tenho na minha promotoria, no meu local de trabalho, mais de uma pessoa fazendo atendimento à vítima, a gente procura que aquela vítima que veio, contou todo o seu histórico pessoal, seja atendida sempre pela mesma pessoa. Então,
para que ela não precise contar tudo de novo, explicar as relações pessoais, as implicações daquele relacionamento, para ela não ter que relembrar e narrar excessivamente a violência, há uma certa divisão. Na minha promotoria, por exemplo, um certo acordo entre nós, das vítimas que cada um atende, para que justamente evite, né, que a gente coloque em prática essas informações que a gente já sabe e procure acolher da melhor forma possível. Trago aqui, então, para finalizar, né, um exemplo do atendimento que daí não é presencial, é um atendimento online, né. Esse projeto, o nome Fale com Elas, é um projeto aqui do Ministério Público, criado pela colega Ivana e colocado em prática pela Raquel, onde o contato com a vítima, eu trouxe um exemplo do contato inicial aqui, se apresentando, dizendo o que é o processo, colocando a vítima a par daquela situação, sabendo quem que vai atender, sabendo, estabelecendo um elo de comunicação. Tá? E através desse canal, a vítima, na grande maioria das vezes, nos devolve situações de endereço, que às vezes é muito difícil localizar. Esse contato pelo WhatsApp permite nos aproximar com a vítima, fazer esse contato inicial. Esse exemplo, o primeiro exemplo que eu trago aqui, é quando nós já temos o inquérito policial e eu preciso saber qual será o próximo passo, antecipando, né? A gente sabe que muitos juízes colocam a audiência do artigo 16 como obrigatória no processo de violência doméstica e a lei assim não trata. A lei trata somente nos casos de retratação, a realização dessa audiência. Então, como uma tentativa de evitar esse alongamento, essa prorrogação até a audiência do 16, nós fizemos esse atendimento inicial, que depois é juntado aos autos, demonstrando, olha, eu conversei com a vítima ontem e ela manteve a ideia de representar. Ou eu falei com a vítima ontem e ela diz não estar mais interessada nesse processo porque reataram em situações. Isso é levado ao juízo e vai ter implicações no processo. Esse canal, para que as vítimas nos procurem e que a gente possa conversar, também permite que elas nos tragam provas, nos avisem do descumprimento de medida, nos indiquem testemunhas, atualizem endereços, tanto dela quanto do agressor, né? E é o segundo exemplo que eu trago para vocês aqui. A vítima entrou em contato, é um atendimento real, só tirei os nomes, e a vítima veio e pediu para reativar a medida que já tinha decaído, perguntando o que precisava fazer. Né? E daí esse tipo de diálogo é muito comum, faz parte do nosso dia a dia, é o tempo todo, né? A gente usa o aplicativo do WhatsApp Business, que permite eu programar mensagens depois de tanto tempo afastado ou depois de tanto tempo sem mensagens daquela pessoa. O próprio programa encaminha uma mensagem automática. Então, foi uma ferramenta incorporada que trouxe muita qualidade ao atendimento e nos aproximou ainda mais das vítimas. Eu vou deixar meus contatos agora ao final. Nós estamos à disposição, tanto através do GPVID, do CEAF, da minha promotoria mesmo. Coloquei ali o QR Code do meu projeto lá no Instagram. A gente convida vocês a seguirem, né? Ver um pouco dessas iniciativas. E espero que essa nossa conversa tenha sido tão produtiva para vocês quanto foi para mim. Muito obrigada.